Shalom! Você vai aprender agora como traduzir um verbo no katal, além do pretérito perfeito. Vamos recordar a conjugação do katal e conjugar em seguida o verbo lamad. Ele estudou, ele aprendeu. Primeiro, devemos ter em mente o paradigma katal, que se conjuga da seguinte forma. Vou escrever aqui no quadro a raiz. Então, Kof, Tet, Lamed. Então, aqui nós temos o katal. Se você vai conjugar o verbo lamad, é só substituir a Kof pela Lamed, a Tet pela Mem e a Lamed pela Dalet. Então, você substitui pelo verbo que você quer conjugar. O verbo regular. Então, katal, lamad. Você pode usar a vogal A longa, o kamatz e a breve patar. Certos dicionários não trazem as vogais. Então, vamos lá. Conjugação do katal, já que eu escrevi a terceira pessoa masculina singular, que é exatamente a raiz. Katalti, katalta, katalt, katal, katelá, katalnu, ketaltem, ketalten, katelu, katelu. Para conjugar o verbo no katal, como disse, basta substituir as três consoantes do katal pelas três consoantes do verbo regular que você quer conjugar. Então vamos recordar o verbo lamad. Ele estudou, ele aprendeu. Então, já indicado aqui, a substituição, você mantém as vogais, mantém os sufixos, mantém tudo, só substitui as três consoantes da raiz, quando é um verbo regular. Lembre-se, a única pessoa que não tem sufixo é a terceira masculina singular, que é de onde você consegue ver a raiz do verbo. Esta é a forma que aparece no dicionário. No português, os verbos aparecem no infinitivo, terminados em ar, er ou ir. Ar, er, ir. Em hebraico, a terceira pessoa masculina singular é que indica a raiz. Vamos então conjugar o lamad. Então, a primeira pessoa de lamad é lamadti, eu estudei. Vamos conjugar então como o verbo estudar. Lamadti, eu estudei. Lamadta, tu estudaste. Lamadet, tu estudaste, tendo o feminino como receptor. Lamad, ele estudou. Lamedá, ela estudou. Lamadnu, nós estudamos. Lemadtem, vós estudastes. Lemadten, vós estudastes, tendo o feminino como receptoras. Lamedu, eles estudaram. E lamedu, elas estudaram. Veja que a terceira pessoa do plural é comum, tanto para o masculino quanto para o feminino. Os tempos do verbo hebraico não se limitam a uma cronologia. Eles estão ligados à ação do verbo e ao contexto onde estão inseridos. Em um primeiro momento, traduzimos o katal pelo pretérito perfeito ou o passado simples, como acabamos de fazer com o verbo lamad, ele estudou, ele aprendeu. Outro exemplo de tradução do katal no pretérito perfeito, Hu malach birushalayim. Hu malach birushalayim, ele reinou em Jerusalém. O verbo está aí na cor vermelha. De acordo com o contexto, um verbo antes traduzido pelo pretérito perfeito pode ser traduzido pelo pretérito imperfeito ou mesmo pelo futuro. No exemplo dado, o verbo malar, ele aparece na terceira pessoa masculina singular do katal, ou seja, na sua raiz. Então é como se nós substituíssemos o akof pela mem, a tet pela lamed e a letra lamed pela raf sofit. Então nós temos malar. E aí a vogal A longa, kamatz,
e o patar, e um shivá, que normalmente segue o raf sofit, o raf final. Então, malar, ele reinou, ele governou. Vejamos agora outros tempos verbais para a tradução do catálogo, conforme o gramático Guilherme quer. Primeiro, podemos traduzir o catálogo pelo pretérito perfeito, que é o uso mais comum de se traduzir o catálogo, também conhecido como completo. Exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 1, parte A, que diz Bereshit bara Elohim. No princípio Deus criou, ou no princípio criou Deus. O verbo está na cor verde. Criou está no pretérito perfeito, ou no passado simples. Segundo, podemos traduzir o catálogo pelo pretérito mais que perfeito. Exemplo, Gênesis 2, verso 2, parte B. Vaishbot bayom hashevi'i mikol melarto asher assá. E descansou de todas as suas obras que fizera. O verbo está na cor azul. Fizera está no pretérito mais que perfeito em português. Terceiro, podemos traduzir o catálogo pelo futuro composto, quando expressa uma ação acabada com relação, porém, a um ato futuro. Primeiro exemplo, Isaías 4:4. Imrahatz Adonai. Quando o Senhor lavar, o verbo está na cor vermelha. O vocábulo quando indica futuro. Segundo exemplo, Jeremias 18:10. Veassá haraá beenai. Se fizer o mal diante dos meus olhos, o verbo está na cor preta. O vocábulo se ou se indica futuro. Quarto, podemos traduzir o catálogo pelo presente, quando expressa verdades gerais ou ações de ocorrência frequente. Exemplo, Salmo 84:3, que diz Gam tzipor matseavait. Também o pardal encontra casa. O verbo está na cor verde. Encontra está no tempo presente porque é rotina dos pardais procurarem um lugar de repouso. Ações habituais ou verdades universais nos levam a traduzir os verbos no tempo presente. Segundo exemplo, Isaías 1:3, que diz Yadá shor conerro. O boi conhece o seu dono. O verbo está na cor azul. Conhece está traduzido no tempo presente porque o contato do dono do boi com o boi é habitual. Quinto, podemos traduzir o catálogo pelo pretérito imperfeito, em estilo de narrativa, especialmente com o verbo raiar, ser. Exemplo, Jó capítulo 1, verso 1, que diz Ish raiá ve'eretz Uz. Havia um homem na terra de Uz. O verbo está na cor vermelha. Havia está no pretérito imperfeito, porque a história de Jó fala de um passado prévio. Sexto, podemos traduzir o catálogo pelo futuro simples ou no chamado perfeito profético. Isaías 9:5, que em hebraico é o verso 6, que diz que ele diulad lano ben nitan lano, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Apesar desse exemplo não estar no catálogo, ele ilustra a ideia do perfeito profético. Os verbos aqui no exemplo estão na cor azul. Nasceu e deu indicam um futuro profético, uma certeza que permite a tradução no pretérito de algo que ainda ocorreria no futuro. O contexto indica o tempo verbal a ser traduzido. Para terminar nossa aula, abra ou acesse a sua Bíblia em Provérbios 18:24. Se considerarmos esse verso como um paralelismo antitético, em que o segundo verso poético é o contrário do primeiro, então há um contraste entre camaradas, companheiros, conhecidos, do primeiro verso, que é a palavra reim, que eu vou escrever aqui no quadro, com a expressão ohev, aquele que ama ou quem ama, no segundo verso. Então, no primeiro verso, no verso poético, nós temos a palavra reim. Re significa companheiro, camarada, vizinho, amigo. Reim.
reim no primeiro verso e o verbo ahav como ohev. Ohev é um particípio presente, significa amante ou aquele que ama, quem ama. Ohev. Então há um contraste entre rea e ohev, o camarada, traduzido como amigo, e aqui também traduzido como amigo em português, mas significa quem ama, então é algo mais profundo. A tradução ao pé da letra ficaria assim: há camaradas para ruína, no primeiro verso, mas há aquele que ama, mais chegado que um irmão, no segundo verso poético. Então há um paralelismo antitético aí com a palavra ruína e mais chegado. Falando em chegado, chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Shalom!